Eu me lembro que teve um tempo que o Sr. Bernie Ecclestone, que no passado era o chefão da Fórmula 1, para vocês que são da geração Drive to Survive, que não sabem de quem eu estou falando, pensa no Stefano Domenicali, mas com muito mais poder e projeção, por assim dizer. Se bem que, na verdade, quem está na posição hoje do Bernie Ecclestone é a Liberty Media. Mas lá no passado, o Bernie Ecclestone teve a ideia de jogar água na pista para deixar as provas de Fórmula 1 mais animadas e divertidas, porque antigamente, e às vezes até no presente, a chuva influenciava bastante nos resultados. Pois bem, depois da corrida sprint do Qatar, eu lanço a ideia de que coloque areia nas pistas da Fórmula 1. Não é legal, o pneu slick não trabalha muito bem com areia, os pilotos não gostam, mas eu acho que deu um toque de diversão para uma corrida sprint que foi mais animada do que eu pensava. E eu tô falando isso não apenas por causa do resultado, mas principalmente pela dinâmica da corrida de 19 voltas e também por aquilo que as equipes conseguiram descobrir sobre os pneus para a corrida de amanhã. Eu tô tão animado que eu tô gravando esse vídeo também por causa da corrida, mas para fazer o registro de que finalmente o campeonato de pilotos de 2023 acabou com aquele final anticlímax, com aquela decisão óbvia que a gente já sabia que isso ia acontecer, sei lá, desde a sexta corrida da temporada. Max Verstappen se tornou tricampeão mundial de Fórmula 1 e tricampeão legítimo na sequência, 3 títulos mundiais em sequência. Ele é o único do clube dos tricampeões que alcançou esse feito back to back to back, 2021, 2022 e 2023. E Verstappen conquistou esse título, como eu disse, na base do anticlímax, numa corrida sprint que não entra nas estatísticas e com o Sérgio Pérez abandonando a corrida. O Verstappen precisava de 3 pontos, abrir 3 pontos de vantagem para o Sérgio Pérez. Isso nem foi necessário porque o Pérez abandonou. Aliás, muitos fãs de Fórmula 1 nas redes sociais imaginavam que isso iria acontecer e de fato aconteceu. Sérgio Pérez foi tão incompetente ao longo da temporada que teve as suas poucas ou irrisórias, residuais, esfareladas chances de disputa de título indo para o espaço quando ele abandonou a corrida sprint. Max Verstappen é tricampeão com méritos de sobra. É a maior vantagem de pontos da história da Fórmula 1 do campeão para o vice-campeão. E digo desde já que Sérgio Pérez está com o vice-campeonato mais do que ameaçado, porque aquela previsão que eu fiz antes da primeira metade da temporada acabar, onde eu indicava que Lewis Hamilton poderia ser vice-campeão com a evolução da Mercedes, muito provavelmente essa previsão vai se concretizar. Mas eu quero falar do vencedor da corrida sprint. Oscar Piastri. Tudo bem, essa vitória não conta nas estatísticas, mas parabéns, você venceu na Fórmula 1 e venceu antes do seu companheiro de equipe, Lando Norris. Para quem não sabe, amanhã, isso se eu lançar esse vídeo ainda no sábado, na verdade eu vou lançar no domingo, mas hoje, quando o Lando Norris largar na corrida principal do GP do Qatar, ele vai completar 99 largadas na Fórmula 1 sem a sua primeira vitória. E o Oscar Piastri, com 18 corridas, já viu a bandeira quadriculada na frente antes do seu companheiro de equipe. De novo, essa vitória do Piastri na corrida sprint não entra nas estatísticas dele, mas é um feito a ser observado. Particularmente, eu acho que a McLaren melhorou demais na temporada. É hoje a segunda força consolidada na frente de Mercedes e na frente da Aston Martin. Aston Martin que andou para trás a ponto de tirar o Fernando Alonso da disputa do vice-campeonato, porque esse posto vai ficar mesmo com o Lewis Hamilton. E tanto Piastri quanto Norris, na minha opinião, são potenciais futuros campeões do mundo. Piastri é um excepcional piloto, o Lando Norris
é uma espécie de trabalhador, ele não desiste, ele é um cara obstinado, rápido, e os dois são pilotos muito gente boa. Aliás, é uma nova geração que se destaca por serem, como que eu posso dizer de uma forma gentil, os meninos bonzinhos da sala. Piastri, Norris e Russell são pilotos que as vovós querem adotar como seus netos. Eu falo isso porque eu conheço algumas vovós que assistem a Fórmula 1 e que acham os três pilotos muito bonitinhos e muito bonzinhos. E isso não é um demérito, isso é mérito. Aliás, comparar a personalidade de Piastri, Norris e Russell com a do mal educado do Lance Stroll, e eu falo dele daqui a pouco, é como comparar a água gelada Voss no deserto com a água de esgoto que sai, às vezes, da Vivendas da Barra, e vocês vão entender a referência quando ouvirem essa referência. Teve uma coisa que as equipes entenderam com essa corrida sprint do Qatar, que teve polêmica em função das zebras na pista. A Pirelli detectou problemas com os pneus macios quando os carros atacavam as zebras que no circuito do Qatar são mais pontudas, e isso estava provocando uma maior degradação nos pneus, ou os pneus macios estavam sentindo mais, tanto que a estratégia de pneus das equipes para a corrida principal vai ter que mudar. Provavelmente algumas equipes vão apelar para 3 paradas justamente por conta das condições da pista. Então, pelo menos a corrida sprint serviu para as equipes entenderem melhor o que estava acontecendo com o circuito e também com as condições, principalmente dos pneus macios. Quem largou com pneus macios na corrida sprint se deu mal, ou seja, George Russell, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Tanto que Verstappen e Hamilton avançaram em função do uso dos pneus médios, e Oscar Piastri recuperou a liderança em relação ao George Russell também porque estava calçando pneus médios. Aliás, corrida um pouco complicada para a Ferrari justamente por causa da estratégia de pneus. Sainz e Leclerc largaram com pneus macios e acabaram sendo prejudicados em função dessa estratégia. Fernando Alonso também, e acabou tendo a 9ª posição, ficou de fora da zona de pontos, e Lewis Hamilton conseguiu avançar a ponto de chegar na 5ª posição, uma boa posição para quem largou de 12º. O Sérgio Pérez eu já destaquei, conseguiu sair da corrida antes do término dela, e com isso Max Verstappen se tornou tricampeão do mundo. E eu quero fazer, assim, 2 destaques rápidos para alguns pilotos de fundo de grid, porque, para começar, o Lance Stroll é fundo do grid, na minha opinião. E no momento que a Aston Martin está questionando a permanência na Fórmula 1 por conta da relação de investimentos e tudo mais, eles estão pensando em tirar o nome da equipe e pular fora do negócio, e também o grupo de investidores liderados por Lawrence Stroll está pensando ou repensando a sua vida na categoria. O Lance Stroll, no treino de sábado, depois de mais uma vez errar e abandonar de forma precoce, ele acaba agredindo um dos fiscais de pista, e aí chega no cercadinho, ele começa a xingar os companheiros de equipe, no caso os mecânicos e tudo mais, e enfim, o Lance Stroll não passa de um garoto mimado, não é esse piloto todo, é apagante como um monte de gente, já deveria estar fora da Fórmula 1, e assim, o pessoal da direção de TV da Fórmula 1 TV é bem sacana, né? Porque acontece tudo com o Lance Stroll e eles jogam as câmeras no Filipe Drugovich, o campeão da Fórmula 2 do ano passado, que tem mais know-how e experiência, deveria já ter um assento na Fórmula 1 e tá de fora assistindo as bobagens do Lance Stroll. Outra coisa, Liam Lawson cometeu seu primeiro erro na AlphaTauri, se bem que a AlphaTauri teve uma corrida sprint bem complicada, tanto o Lawson como o Tsunoda não tiveram dias tão tranquilos assim, e o Logan Sargent mais uma vez está com a sua vaga na Fórmula 1 mais do que ameaçada. A Williams afirma que vai esperar até o último dia para tomar uma decisão sobre o futuro do Logan Sargent na equipe,
mas fica cada vez mais difícil a situação do piloto norte-americano com mais uma prova onde ele abandona por erro dele. A saída dele de pista hoje no circuito do Qatar foi erro exclusivamente do Logan Sargent e tá ficando cada vez mais difícil defender a permanência dele. É mais uma vaga que o Filipe Drugovich deve ficar de olho. Enfim, corrida sprint mais animada do que eu esperava, gostei do que vi. Muito obrigado pelo entretenimento fornecido, McLaren, porque a equipe que mais evoluiu no ano está obtendo seus resultados. Parabéns ao Oscar Piastri, que teve sangue frio para conquistar a sua primeira, mesmo que essa primeira vitória não entre nas estatísticas. E parabéns para o Max Verstappen, que finalmente pode comemorar a conquista de um título mundial de forma mais normal, equilibrada e, por que não dizer, mais aliviado. Em 2021, com toda aquela tensão, aquele drama e aquela atrapalhada, para não dizer roubo do Michael Masi, em 2022 teve aquela gafe no Japão, onde ninguém informou direito para ele qual que era o regulamento, e ele conquistou o título mundial mesmo com uma distribuição de pontos reduzida, e agora em 2023 ele conquista um mundial, tudo bem, um mundial chato pra caramba na disputa do título de pilotos e também de construtores, porque a Red Bull ganhou de lavada, mas melhor carro, melhor piloto, é claro que isso ia acontecer, mas no anticlímax devem conquistar o título durante uma corrida sprint do GP do Qatar, que não entra nas estatísticas, só entra na pontuação do campeonato mesmo. Esse vídeo provavelmente vai ao ar no domingo pela manhã, de forma extraordinária, e aí amanhã, segunda-feira, vocês conferem o vídeo com resumo com as minhas opiniões sobre o GP do Qatar de Fórmula 1. Ainda temos algum campeonato acontecendo, temos a disputa do vice-campeonato, e é o que nos resta, porque, enfim, foi o campeonato, talvez, campeonato de pilotos mais fácil que alguém já conquistou na vida, com exceção do Michael Schumacher, que antes da metade de uma temporada, naquela era lá da Ferrari, ele já tinha conquistado o título. E isso porque o Schumacher precisava passar na frente do Barrichello no GP da Áustria em 2002. E é isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.